Sextou com alegria, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje a aula vai ser especial. Quem vos fala é essa pessoa que está encostada, que está travada da coluna, com dor nas pernas, mas está aqui. Porque o importante é continuar, não importa como, nem se for arrastando, mas estamos juntos. Sexta-feira de vitória na nossa vida. Hoje vamos para mais uma aula poderosa e já avisar a nossa galera aí. A apostila nova tá no forno. O tema será 12 tronos e os cárceres da alma. Gente, tá demais. O que Deus vai derramar na nossa vida, o que Deus está derramando sobre mim. Eu já estou ansiosa por aquilo que vai chegar. Então, fica por dentro que vai vir novidade. Mês de março vai ter curso para mulherada, tá? Vai ser um monte de coisa, um monte de novidade, um monte de coisa boa. Mas hoje vamos lá. Não esquece de compartilhar essa aula com quem precisa, mandar para alguém que seja líder, que sirva ao ministério, que sirva a igreja, que sirva a Cristo, porque eu tenho certeza que vai edificar. Se inscreve no canal, você do YouTube, deixa like e deixa da onde você está falando. Eu louvo a Deus pelos meus alunos e os amo muito. E ontem não, que dia que foi? Perdida, gente. Segunda-feira, né, que foi carnaval. Segunda-feira eu estava no retiro de carnaval. Deus deu umas direções para mim na questão da aula e daqui uns dias eu vou estar levantando um jejum para os alunos do Zoom, para os alunos aí do YouTube, para essa galera aí que participe. A gente vai passar um tempo de consagração. Eu vou estar aí apresentando vocês em jejum e oração. Vamos orar, vamos entregar ao Senhor a nossa aula. Pai, muito obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa, meu Deus, cada aluno online, cada pessoa que está acompanhando da sua casa, do seu trabalho, de onde ela estiver ligadinha conosco. Abençoa, Senhor, esta vida que me ouve. Pai, obrigada por esta oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de poder falar do Senhor, de falar das coisas que o Senhor derrama sobre a minha vida para as pessoas. Eu peço, Pai, que o Senhor venha nos edificar, nos fazer crescer, que o Senhor venha nos abraçar nessa noite. Que este culto de ensino online, Pai, seja para a honra e a glória do seu nome. Meu Deus, opera nas linhas, nas redes de transmissão. Meu Deus, que nenhum mal, nenhuma interferência aconteça, mas que nós, ó Pai, tenhamos uma aula edificante, debaixo da tua graça, em nome de Yeshua. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou falar da segunda fase do ciclo espiritual, né, do ciclo do seu chamado. Chamado é algo que todos nós temos, mas nós passamos por fases, assim como a lua, assim como as estações. Nosso chamado, ele passa por fases. E a segunda fase do nosso chamado é o outono. O que é o outono espiritual do chamado? É o tempo onde o Senhor vai te capacitar e treinar. Porque na primeira fase, você é escolhido, mas você não está se sentindo apropriado. Na segunda, começa a capacitação e o treinamento. Não começa o exercício, mas começa a capacitação. É onde o Senhor ele começa a nos capacitar para viver coisas no Senhor, para viver coisas novas, para viver experiências. E eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 1, 21. Vou pegar uma tradução que eu coloquei aqui, a NVT, Nova Versão Transformadora, tá? Eu sempre dou uma dica para o pessoal que estuda. Queridos, não tem uma versão só de Bíblia, não, tá? E não fica pegado numa Bíblia. Que a gente fala assim, eu amo essa Bíblia. Você pode ter a Bíblia que você ama, mas não fica pegado nela. Muda de versão pelo menos uma vez ao ano
E por que que eu gosto de ter várias versões? Para você comparar e compreender a tradução. É ótimo isso. Deixa eu colocar aqui no meu celular, porque eu não peguei a Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, 2 Coríntios 1:21. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Então, quem capacita, o apóstolo Paulo já está dando um insight, é Deus quem nos capacita. Nos capacita. E capacita quem mais? Capacita vocês a permanecer firmes em Cristo. Então, amados, não ache que você ser firme no Senhor, eu sou firme. É porque você é firme. Gente, nós somos pó, filhos de Adão, uma geração adâmica, corrompida. Não tem firmeza na nossa vida, não, tá? E quando a gente vê esse nosso posicionamento, essa nossa firmeza é o quê? É o Senhor nos capacitando. Então, o Senhor nos capacita e nos faz permanecer firmes. 1 Coríntios 9:24 ao 27, diz assim, ó. Agora eu vou ler na King James. 1 Coríntios 9:24. Diz assim: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesma não venha a ser a reprovado. O apóstolo Paulo fala assim, ó, gente, se o povo treina, se o povo corre para ganhar uma maratona, para ganhar uma corrida e ganhar uma coroa que logo perece, só para ganhar uma medalha, imagina na fé o que a gente não tem que fazer. Na fé é a mesma coisa. Só que não é uma medalha, é uma coroa eterna. Aí ele fala assim: por isso que eu tenho essa luta comigo. Por isso que eu tô aí guerreando. Eu não tô guerreando como quem tá socando o ar. Eu tô guerreando com o meu próprio corpo. A guerra de apóstolo Paulo, gente, era contra o corpo dele. Não era contra demônios, era contra ele mesmo. Eu vou falar uma coisa assim que eu acho. Eu acho, tá? Não é teologia, não é nananana, é por ler a Bíblia e ter essa interpretação. Apóstolo Paulo, se vocês não sabem, ele era um homem separado, ele, né, divorciado. Porque como ele era fariseu, o fariseu ele tinha que ser casado. Só que na história judaica de apóstolo Paulo é contado que quando ele se converte a Cristo, a mulher dele começa a implicar com o evangelho, né? Ela não se converte, ela continua no farisaísmo. E aí ele se separa dela. Ele era divorciado, por isso que ele não casa de novo, porque a Bíblia dá direcionamento que o divorciado não faça um segundo casamento. A gente fica atado ao marido enquanto ele está vivo, né? E eu, tô falando eu, tá, gente? Em nome de Jesus. Tenho comigo que a guerra de apóstolo Paulo era uma guerra sexual. Porque pensa comigo, esse homem era sozinho, né? Ele era homem. E na Bíblia ele é o único apóstolo
que traz clareza de guerras sexuais, batalhas de carne, vontade, desejo, homossexualismo, bestialidade. Eu tenho comigo, tá? Eu. Ai, pastora, que heresia. Gente, eu não sei, eu não encontrei com ele para conversar com ele, perguntar qual que era o espinho na carne dele. O espinho na carne, o povo fala que era doença do estômago, né? Mas eu falo assim, a guerra. Porque todo mundo tem uma guerra. Minha guerra. Minha guerra foi o vício, né? Minha guerra foi o vício no cigarro, não foi tanto, não. Mas o vício no álcool. Nossa. Era minha guerra, guerra no meu corpo. Eu aceitei Jesus, eu não perdi a vontade de beber. Fiquei com vontade de beber, ó. A minha primeira vontade na gravidez do Davi foi bebida. Para vocês verem, vontade não morre, vontade a gente mata, né? Então eu tenho comigo que o apóstolo Paulo ele tinha essa fraqueza, coitado. E ele fala assim, ó, eu esmurro meu corpo e eu faço do meu corpo meu escravo. Para quê? Para não pecar, gente. Quem já teve problema com pornografia, eu já tive problema com pornografia, né? Vício. É terrível você levar o teu corpo a uma santificação. Porque uma pessoa viciada, né, na pornografia, na masturbação, no sexo, na orgia, a pessoa viciada, o corpo dela está adaptado àquele hábito. Aí, quando a pessoa quer uma santificação, quer viver a conversão, ela tem que passar pelo treinamento do corpo. Porque corpo não converte. O que converte é a alma. Vontade não converte. Vontade você domina, né? Pensamento não converte. Pensamento você faz o quê? Transforma. Então, a guerra do corpo é muito grande. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de permanecer em Cristo. Porque aceitar Jesus é fácil. Você levanta a mão e aceita. Mas ser cristão, permanecer em Cristo, queridos, é uma decisão, é esmurrar o corpo, é esmurrar. Eu tenho propriedade para falar para vocês, tanto que é difícil renunciar a uma vontade. As loucuras que eu já tive que fazer para não ir beber, para não ir cheirar, né? Para não fumar. Porque você está num problema, se ter uma válvula de escape é fácil. Mas se aguentar a bronca sóbrio, só orando, não é fácil não, é esmurrar o corpo, tá? E ele fala isso, eu estou esmurrando o meu corpo. Por quê? Porque eu sei que eu estou sendo treinado. Eu estou passando por um treinamento. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Deus, ele vai te chamar. Ele tem um chamado para você, mas ele não vai te deixar do mesmo jeito que você está. Você não vai ficar do mesmo jeito. Deus, quando ele te chamar, ele vai fazer um processo de transformação tão grande em você que vai doer. Achar que vai ser fácil, gostoso e leve, não. Treinamento. Quem tem hábito de ir para academia sabe como que é o começo do treino. A Lisandra que é fit. Ô, Liz, você tá aí online? Tá viva aí? A Li Tô falou que sim. costuma fazer academia. Você faz, né, Li? Tá fazendo? Faço. Eu não voltei ainda. A Lisandra de férias Mas eterna. Mas quando você começou, foi difícil o treino? nossa, até hoje. Mas faz bem para a saúde, né? Minha Mas mente, principalmente. depois, entendeu? Depois que a gente vai vendo o É, resultado, né? Mas o é, corpo sente, sim. né? Porque o teu corpo está sendo forçado a fazer aquilo que não é acostumado, É bem isso. né? E assim é na vida espiritual. Obrigada, Li. Então, quando a gente está nessa fase do Senhor nos capacitar, a gente vai ser submetido a um desafio maior que a gente. Ah, professora, por que eu estou passando por isso? É Deus te capacitando.
Deus vai te treinar pesado. Nesse processo, você vai ser desafiado a fazer aquilo que não foi feito por ninguém. Essas coisas doidas que Deus só pede para você. Aí você fala, o que é isso, gente? Aí Deus vai falar, pai, filho, vamos treinar. Vamos treinar, por quê? A capacitação, quando Deus entra no processo de te capacitar, ele vai começar a revelar para você a tua força como? Na dor e na necessidade. Como que você vai descobrir que você é crente? Na dor. Como que você vai descobrir que você tem fé? Na necessidade. E, queridos, uma coisa é servir a Deus na santa paz. Agora, na hora do rush, com tudo doendo, você tendo que matar a sua carne, matar a sua vontade, em exercer a fé, é loucura. E uma coisa que a Bíblia me ensina, que o verdadeiro servo de Deus, ele mostra quem ele é de verdade na crise. Crises revelam identidades. Crises têm um poder revelador que você nem imagina. É nas fases ruins da sua vida que você vai descobrir se você é crente ou não. A crise revela quem você é e revela o que nenhuma vitória denuncia. Que às vezes você fala assim, ai, fulano é forte. Ai, fulano é uma bênção. Deixa fulano passar por aperto para você ver. Eu sempre tive comigo que o Senhor me fez forte. Por quê? Porque eu passei muita coisa. Mas a minha real força, estou descobrindo agora, nesses processos. Porque depois que eu passei por tudo, né? Os vícios, pais problemáticos, divórcio na minha família, envolvimento com magia negra. Depois que eu passei por tudo, eu estou na fase de não enlouquecer. Aí eu olho assim, eu falo, meu Deus, será que é agora que eu vou morrer? Será que é agora que eu vou afundar? Mas aí eu comecei a aprender com Deus que não, que esse é o processo onde o Senhor está fincando as minhas raízes. Porque uma coisa é você passar por uma prova, outra totalmente diferente é você ser aprovado naquela prova. E pela prova todos passam, mas aprovados poucos são. Essa é a verdade, né? Foi num processo de abandono que Davi fez de Deus o seu pastor. Quando que Davi começou a ser Davi? Quando o pai rejeitou ele, que colocava ele não dentro da casa, mas colocava ele lá no pasto, com as ovelhas. Lá no pasto, ele começou a ter a identidade de adorador, porque foi lá que ele começou a salmodiar. Foi no pasto que ele começou a colocar os seus cânticos, as suas orações, começou a dar som às suas orações através do louvor. Os salmos, é que nós lemos os salmos, mas os salmos, originalmente, se você for para Israel, ninguém vai ler os salmos, eles vão cantar os salmos. Os salmos, eles foram escritos para serem cantados. Todos os salmos são canções. E aquelas canções de Davi nasceram aonde? No momento de abandono, né? É exatamente isso, Paulinho. Eu passei por todos os departamentos para ter experiência. Verdade. Nesse processo de Davi, Davi conseguiu entregar o coração dele de tal forma para o Senhor que fez o Senhor o seu pastor. Foi na traição que José do Egito confiou no sonho que Deus dera para ele. Porque uma coisa é Deus te dar um sonho. Tá, Deus te deu um sonho, ok. Tá, bênção. Mas
Quando José foi traído, vendido, injustiçado, foi naquele momento que ele acreditou no sonho. Porque como que ele aguentou? Não tem explicação, gente. Você ser vendido pelos teus irmãos. Uma coisa é você ser traído, outra coisa é te vender. Ele foi vendido. Ele foi feito escravo. Ele perde o lugar de filho herdeiro e se torna escravo. E quem provoca isso foi quem morava dentro da casa dele, pessoas do mesmo sangue. Mas aí naquele momento, você imagina a dor emocional de José. Mas naquele momento, ele confiou no sonho que Deus deu para ele. Eu lembro quando a primeira vez que apareceu um nódulo no meu seio, que o Senhor falou assim para mim, reage agora. Eu estava na frente da médica. Que o Senhor falou assim para mim, o mundo espiritual está te assistindo. E aí eu tive que, na decisão mais rápida da minha vida, eu tive que escolher entre cantar e chorar. Era lícito eu chorar. Mas aí eu me apeguei tanto naquela voz que eu ouvi, que o Senhor falou assim, ó, o mundo espiritual está te assistindo, Mariana. Eu falei, bom, já que ele está me assistindo, eu preciso ter uma reação e eu não posso chorar. Porque se o diabo vê que um nódulo vai me desestruturar, eu morro de câncer. O que eu fiz? Comecei a cantar. Comecei a cantar. O escudo. Uau! Comecei a cantar. Eu chorava, mas eu chorava cantando. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei tão convicta, eu falei pro meu marido, deu um nódulo no meu seio, mas fique em paz. Que se Deus me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus na minha vida. E de qualquer forma eu vou vencer. E não esmoreci nem um dia. Tinha dias que eu olhava meus filhos, queridos, eu não desejo para ninguém o que eu passei. A guerra aqui, ó. Eu olhava para os meus filhos assim, o diabo falava assim, você não vai ver eles crescer. Aí eu falava assim para o diabo ouvir, se eu não ver os meus filhos crescer, eu vou estar com meu Senhor na glória. E meus filhos têm pai, eles não serão órfãos. Falar, loucura, loucura, doía, doía. Mas é nessas horas que a gente tem que confiar naquilo que Deus falou. Nas horas de treva da nossa vida, a gente tem que confiar naquilo que Deus falou para a gente na luz. Eu lembrava de José. Eu falava, não, José aguentou. José aguentou as emoções, ele não sucumbiu, ele acreditou. Foi na hora do sacrifício que Abraão creu no poder da ressurreição. Como que Abraão acreditou? Entregando. Ah, você quer meu filho? Eu vou te dar. Só que o Deus que deu vida é o Deus que ressuscita da morte. Essa era a mente de Abraão. Porque a mentalidade de um servo é o quê? Eu não perco com Deus. Quando a gente entende isso, queridos, nós nos tornamos fortes. E isso é o quê? É um posicionamento espiritual. Todo dia. Porque tem dia que você vai olhar tudo que está acontecendo na tua vida, você vai falar assim, agora lascou. Deu ruim para mim agora. Agora eu vou ser humilhado com força. Mas uma coisa é você olhar. A Bíblia fala assim em Coríntios, nós não andamos por vista, andamos por fé. E outra é você declarar. Tem hora que eu e as meninas aqui da Bendita Festa, na sociedade, a gente olha, a gente começa a rir, e fala assim, vamos vencer! Porque nós chamamos a existência o que não existe. Porque se qualquer coisa nos abalar, a gente começa a se tornar fraco, pequeno, derrotado, entregue. Vai ter dia que você vai estar entregue. Mas uma coisa é você entregar uma batalha. Outra totalmente diferente é você entregar a guerra inteira. Vocês acham que Abraão foi sorrindo para o sacrifício? Você imagina a mente desse homem.
com o único filho, olhando e falando assim, eu penso comigo, né? Porque Abraão era marido. Eu acho que ele pensava assim, o que que eu vou falar para Sara? O que que eu vou falar? Mas ele não verbalizava. Olha o poder da palavra. Tudo ele aguentava dentro dele. Você acha que José, que a gente prega José, né? Cara. Gente, vocês acham que José não tinha um ranço desses irmãos? Acho que tinha, gente. Acho que eles pensavam assim, aqueles filhos de égua. Me tacaram aqui no Egito, aquelas pragas. Mas Deus me deu um sonho. Deixa, eu vou voltar. Eu vou voltar para aquela casa. Me ajuda, viu, Deus? Imagina a mente, que a guerra é aqui, ó. Mas isso é o quê? Treinamento. E o treinamento de Deus nunca é leve. Anota isso na tua alma. Treinamento de Deus nunca é leve. Deus pegou leve com Jesus. Deus tinha um filho só, Cristo. Um só, unigênito. E o único filho, hoje eu estava pensando hoje no amor de Deus. Eu falo, nossa, Deus, acho que o Senhor ama mais a gente do que o Senhor ama Jesus. Porque o único filho ele deu para nós. Vocês têm noção disso? Aí ele não pegou leve com Jesus. A Bíblia fala assim, ó, se ele nem sequer poupou o seu filho. Aí você fala assim, ai, Deus sabe até onde eu aguento. Ele sabe, mas ele não vai pegar leve. Ele vai meter 20 quilos de peso aí. E vai falar assim, levanta, filho, vai. Cria músculo, cria resistência, cria força. Por que que ele não vai pegar leve? Porque ele sempre espera que eu e você cheguem no próximo nível. Esses dias eu estava numa aula e eu ouvi algo que eu guardei no meu coração. Anota aí, ó. O Senhor, Deus nos vê como resultado final. Quando Deus olha para a nossa vida, ele já vê a nossa vida resolvida. Lá no final. Ele não vê o agora. Por isso que tem gente que chora e enlouquece, planteia no agora e nada acontece. Por quê? Porque Deus não está olhando para você no agora. Deus olha para você pronto. Quando ele olha para Mariana, ele vê a Mariana lá, vencendo, lá onde ele colocou, lá no propósito. Eu vou fazer uma live, queridos, daqui uns dias, quando a gente encerrar aqui. Só que eu vou dar a aula bônus. Vai ser lá na live, tá? No Instagram. Inclusive, você que não segue lá no Instagram, segue lá, Mariana H. Aranha. Eu vou falar sobre destino. Gente, a gente precisa estudar mais sobre destino. Quando você entende o destino, você entende muita coisa. E uma das coisas que Deus faz conosco é o quê? Nos olhar no destino final. Ele não está olhando agora. Ele está nem aí que está acontecendo agora. Porque para ele, você já está lá no final. Então, tudo que vai acontecendo, ele fala assim, não, fulano aguenta. A doutora Cibele aguenta sim. Olha lá onde que ela vai chegar. Lógico que ela vai aguentar. Aí a Cibele fica assim, ai, mamãe. Não vai, ele fala, não vai, filha. Não vai, olha lá onde você vai chegar. Então, ele sempre espera que a gente chegue no próximo nível. O profeta Jonas revelou uma crise de fé, chamado e identidade na fase do treinamento. O treinamento de Jonas ia ser onde? Nínive. Jonas, tu és profeta. Glória. Amém, Senhor. Eis-me aqui. Vai para Nínive. Retira-me do grupo. Jonas saiu do grupo. Aí Deus falou, filho, tem que te treinar. Porque lá ia ser o teu lugar de treinamento. Aí ele começa numa crise de fé.
Aí Deus não deve me amar, né? Me colocou lá em Nínive, uma cidade onde o povo é sanguinário. Me odeia, Deus. Então, o que eu vou fazer? Fugir. Deus falou assim, filho, vamos pro treinamento hard. Peixe, engole. Aí, o que acontece? Ele tem uma crise no chamado. Lá dentro do peixe, ele começa a fazer o que ele tinha que fazer em terra. A Bíblia fala assim, ó, e dentro do peixe Jonas orou. Era para ter orado na terra, gente. Tem gente que espera chegar no fundo do poço para orar. Aí Jonas começa a orar. Ah, Senhor me livrar, tirar as algas da morte que estão enroladas no meu pescoço. Eu vou te servir. Deus falou assim, então vai. Chega, na hora que ele chega em Nínive, ele cumpre o chamado dele, a Bíblia fala o quê? Que o povo ouve ele e se arrepende. Gente, é o sonho de todo pastor. Pregar e o povo ouvir. Pregar e o povo atender. Pregar e o povo receber. Aí o povo recebe a pregação de Jonas. O que o Jonas faz? Quero morrer. Eu quero morrer. Porque o Senhor Deus falou que ia matar esse povo, o Senhor não matou esse povo. Olha a crise do cara. Eu falo, Deus, coitado. Mas olha o nível de treinamento. Deus falou assim, Jonas, seja menos filho. Senta ali debaixo daquele pezinho de abóbora. Fica olhando para a abóbora. Aí ele viu a abóbora crescer, ficou alegre com a abóbora. Aí Deus mandou um bichinho comer o pé. Aí ele chorou mais um pouco. Porque ele estava numa vibe, esse Jonas, que eu vou falar. Estava num tempo ruim, esse homem. Aí ele falou, Deus, coitada da abóbora, o senhor matou, estava tão lindo. Ele falou, Jonas, você está vendo como que você está, filho? Você tem dó das plantas, mas você não tem dó das pessoas. Você consegue ter dó de planta, mas você não consegue ter dó de pessoas que podem perder a salvação. Olha a crise do cara. Crise de identidade, crise da fé, crise no seu chamado. Por quê? Porque não se submeteu ao treinamento. E uma pessoa que não se submete ao treinamento, o que acontece? Começa a entrar em crise existencial. Aí, será que eu sou de Deus? Será que é Deus que está falando comigo? Ai, será que é para mim ir para cima ou para baixo? Será que eu faço? Povo que vive na dúvida, pessoas que estão em crise. No momento que mais tem que obedecer e confiar, o que faz? Teme, foge. Então, o que eu aprendo com a história de Jonas? Deus não tem plano B. Anota isso na tua alma. Deus não tem plano B. Se é você que tem que passar, é você que vai passar. Se é você que tem que fazer, é você quem vai fazer. Se é com você que ele conta, é com você que ele vai contar até o final. Ele não poderia ter pegado outro profeta e colocado no lugar de Jonas? Já que ele não quer que morra afogado. Só que Deus olhou para Jonas e falou assim: você não quer? Quer sim. Vai sim. Deus não tem plano B, gente. Tem coisa que eu falo para Deus assim, ó. Não vou. Nem vem. Hoje mesmo falei. Hoje veio uns Paranauê pro meu lado. Falei, Deus, tô off. Aí na hora que eu falei, tô off, Deus usou a boca do meu marido. Deus falou assim, eu tenho um recado de Deus para te dar. Eu falei, mas Espírito Santo tá num fuxico hoje. Tá com tempo, hein? Deus falou para você não fugir do que você tem que fazer. Eu falei, eu vou. Mas não é hoje, não. Hoje não vai. Segunda-feira. Porque tem coisa que a gente não quer fazer. Só que aí a gente tem que lembrar que a gente não trabalha pra gente. A gente serve a Deus. Então, não tem plano B. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pastora que eu estava tendo aula com ela.
Ela entrou num avião, gente, que bafo. Ela entrou num avião e Deus falou assim para ela: você vai dar um recado para aquela moça. Ela falou: vou nada. Quero paz. Pôs o foninho dela de ouvido, pôs aquele negocinho de venda assim, ó, e foi dormir. Diz que o avião deu um pane e teve que ficar rodando 1 hora, porque não achava lugar para pousar. Ela falou: gente, esse avião vai cair, cara, se eu não der o recado para a moça. Falou: tá rodando 1 hora. Ela falou: Deus, tá bom, eu vou lá. Aí ela foi lá, sentou do lado da moça, deu o recado. A moça se reconciliou com Jesus. Aí você fala: pastora, mas são coisas simples. Mas tem hora que a gente não quer fazer. É simples, mas você não quer, quer. E aí que a gente entende o quê? Que não é sobre nós. E não tem plano B, vai ser nós. E se você não fizer, o que vai acontecer? Ele vai te levar num nível hard de treinamento, onde você não vai ter Isso, opção a mano. não ser Ó, obedecer. Opa. fazendo corrida de barco. Onde não vai ter como você não obedecer. Tem hora que ele vai pressionar tanto que ou você faz ou você faz. Qual que era a opção de Jonas vivo dentro do peixe? Me fala. O cara primeiro está vivo, naquele lugar. Agradabilíssimo. Fedor, uma escuridão. Aí ele pensa, imagina ele, fala assim, bom, eu não morri, faz 3 dias que eu tô aqui com esse peixe rodando para lá e para cá. Não para, nem morro, nem nada. Que opção que ele tinha? Obedecer, orar, fazer um voto com Deus, se reconciliar com Deus e ir para o chamado. Por isso, queridos, que o povo briga comigo, mas eu não acredito em livre-arbítrio quando você aceita Jesus. Eu acredito no livre-arbítrio até você não aceitar. Depois que você aceitou, que livre-arbítrio que você tem? Você desvia, o Espírito Santo vai lá e te pega. Se não quer fazer um negócio, ele te aperta. Você não tem livre-arbítrio. Se você vai fazer do teu jeito, dá errado. Se você tenta da tua forma, as portas fecham. Tem. Não tem. Eu não acredito em livre-arbítrio. Me desculpe quem acredita. Mas quem serve a Deus, que livre-arbítrio que Jonas tinha? Orar e fazer a vontade de Deus. Então, ele não vai te dar outra opção. Vai entrar no nível hard para te capacitar. Então, o treinamento de Deus vem para quê? Primeiro, para transformar a tua natureza. Quem era um saci antes de conhecer Jesus e hoje já está um pouco melhor? Que já mudou a natureza. Ah, pastor, eu era briguento. Eu era discípulo de Satanás. Era barraqueira. Eu era barraqueira, gente. Eu não tenho cara de barraqueira, né? Olha que cara de gente fina que eu tenho. Eu era barraqueira. Fui presa, detida. Olha, velho. Aí hoje eu sou da paz e do amor. Eu falo, nossa, Deus, olha as coisas que o Senhor faz. Primeira coisa que ele muda, a natureza. Primeira coisa que o treinamento faz, lapidar sua natureza. Gálatas 5,17. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Deixa eu pegar aqui. NTLH. Gálatas 5,17. Eu mudei um pouco. Nossa, a Fran mudou mesmo. Nossa, Fran. Fran era uma coruja. Eu quero ver o que vai fazer. Né, Fran? Oi, Daiane, você quer falar, Daiane? Mas falta muito ainda, né, pastora? Não, Fran, mas eu achei que você melhorou muito, você amadureceu. Melhorou muito. Oi, Daiane. O microfone aberto, acho que ela abriu sem querer. Mas mudou muito, Fran? Olha só, Gálatas 5,17 na NTLH. Porque o que a nossa natureza humana quer
é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Grifa isso. Vocês não podem fazer o que vocês querem. Irmão, se você for fazer o que você quer, você vai preso. Começar. Segundo, se dá mau testemunho. Pode. Não pode. Aí você fala, eu vou fazer. Não dá. Então, o que a nossa natureza quer é contra o espírito, e o que o espírito quer é contra a nossa natureza. Mas olha lá, os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Gente, se eu for fazer o que eu quero, eu desvio. Porque nunca... Quem que quer ficar perdoando? Quem que quer calar a boca na briga? Ninguém. Quem que quer abaixar a cabeça da outra face? Aí pode bater aqui, eu sou mansa e humilde. Você quer dar um soco, você quer rolar no chão e ir para delegacia. Você quer brigar, você quer mostrar os prints, você quer pôr no grupo, você quer rolar, barraco, tudo. Aí não, você fala, não, gente, eu sou crente, eu sou, eu sou de Jesus, eu não posso, eu mudei. Então, a primeira coisa que Deus faz no treinamento, muda a natureza. Porque muita coisa a gente deixa de fazer, por quê? Porque hoje a gente conhece a Cristo. Você fala, não, não vou envergonhar a família da fé, né? Vai dar ruim se eu fizer. Vai ficar feio. Deus não gosta. Segunda, quesito que o treinamento de Deus faz. O treinamento de Deus é para te ensinar a depender e confiar em Deus. Por que que ele vai te treinar? Para te ensinar a depender e a confiar em Deus. A gente não sabe depender de Deus. Porque depender de Deus é esperar ele agir. No tempo dele. E às vezes o tempo dele não está batendo com o teu. Está acelerado. Entendeu? João 3, 27. Abre lá. Vocês querem ver quem tem dificuldade de depender de Deus? É quem é ansioso. Eu sou ansiosa. Muito. E é uma guerra confiar em Deus. Aí eu brigo com quem? Com a minha mente. Eu falo sozinha. Meu marido outro dia falou assim para mim, amor, que ele estava me vendo lá no acampamento, estava lá no acampamento de carnaval falando sozinha. Falei, amor, você estava falando com quem naquele canto? Eu falei, comigo. Eu estava mandando minha alma ficar quieta. Aí ele falou assim, é feio. Eu falei, deixa eu, Ivan. Deixa eu ser eu de sua vida. Foi estranho, parecia que estava louca. Falei, não, mas eu tenho que mandar minha alma ficar quieta, Ivana. Minha cabeça estava pensando. E aí, a gente que é ansioso, a gente não sabe depender de Deus. A gente fica procurando meios. Porque vai que Deus atrasa, né? Não nada para nós, não. João 3, 27. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Tudo que você receber vem de Deus. Tudo. Então, querido, põe uma coisa na cabeça. Se Deus não te dá, não tem quem dá. Aí como que você não vai depender de Deus? Então, todo o treinamento é para você o quê? Aprender a depender, aprender a confiar. É para te fazer parecido com Cristo. A gente tem que perder a nossa natureza e ficar parecido com quem? Com Cristo. Hoje, como que eu penso assim quando eu vou agir? Eu penso assim, ó, como que Jesus faria? Vocês já assistiram aquele filme assim, o que Jesus faria? Vou ver se eu mando o link para vocês. Tem no YouTube. Eles usavam uma pulseirinha.
para lembrar. O que é que Jesus faria agora? Se fosse Jesus passando o que eu estou passando, o que ele faria? A gente tem que ficar parecido com Cristo. E é difícil, viu? Porque ficar parecido com Cristo é renunciar à tua natureza. Filipenses 2:5 até o 8. Abre lá. Nós conhecemos uma pessoa, se ela é de Deus, não é pelo tanto de língua que ela fala, não é pelo tanto de Bíblia que ela conhece, mas é o quê? No comportamento, as atitudes. Como que a gente fica parecido com Cristo? Nas atitudes. Você vê que tem gente que prega bem, fala bem, às vezes tem uma postura, às vezes tem uma aparência, mas, cara, na atitude, você olha e fala lá, fulano tem tudo para ser uma benção, mas é fake. Eu conheço muita gente assim, é tão decepcionante. Você olha e fala assim, fulano tem tudo para ser uma benção. Pena que não se converte. Pena que é só uma capa. Eu lembro quando eu comecei a me converter, eu achava que conversão era mudança de temperamento. E um dia eu cheguei numa amiga minha, numa pastora, eu falei assim, eu acho que eu não vou me converter porque eu não falo baixo, sou nervosa ainda, sou enérgica, eu grito, eu não sei pedir por favor, eu gosto de mandar nas pessoas. Ela falou, filha, você nunca vai perder isso aí, isso é o seu temperamento. Eu fiquei tão arrasada. Eu falei, mas Jesus não era assim, ele era manso. Ela falou, não, mas ele usa o seu temperamento. Você pode ter o seu temperamento dominado. Foi logo nos meus primeiros passos na fé. E aí eu vi que a Mariana nunca ia assumir, né? Desaparecer. Apenas as coisas ruins. Mas a minha personalidade ia ficar o quê? Parecida com Cristo. Eu ia ainda ser enérgica para falar, ia gritar, ia falar alto, ia dar uns pega, ia ser direta, objetiva. Mas a essência tem que ter um coração de Cristo. É olhar e pensar, Jesus se agradaria disso? Quando alguém me vê, vai ver Jesus em mim? Porque, queridos, hoje, vou falar uma coisa para vocês, dá nojo de ver o quê? O fake das pessoas, né? É um povo tão santo, é um povo tão... Vocês viram que essa semana o povo tudo criticando a mulher lá que foi lá no carnaval a pregar, a Baby. Ai, porque se ela fosse de Deus, ela não estava lá. E se Deus mandou ela lá? Porque aquilo lá, gente, foi um evangelismo nível hard para quem estava lá. Vocês acham que não tinha gente desviada lá? Que na hora que ouviu o arrebatamento fez o tum. Falei, gente, Jesus. Você acha que não deu um choque? Porque eu já fui em muitos carnavais sendo desviada. Eu fico pensando, eu falo, gente, se ali teve, se ali com certeza tinha alguém desviado, alguém que ouviu a palavra, essa pessoa deve ter entrado num choque. E ela estava sendo o quê? Ela, a boca de Deus. Era o momento que... E ela teve uma chance e aproveitou. Ela teve um momento e usou. Certinho do que ela tinha que usar. E os religiosos, o quê? Fica nas quatro paredes. Só falando da vida dos outros. Só pondo doutrina e regra. Aí nem eles aguentam fazer. Nem eles aguentam cumprir. Aí gosta de ficar lá. Os mais santos, os intocáveis, os mais charamanai. Ontem a gente teve um culto aqui na igreja de mulheres. E eu chamei um povo. Eu amo, gente, todas as denominações. Eu chamei um povo bem. Não é religioso, uma bênção foi o culto.
mas eles são de outra doutrina, da Assembleia. Eu chamei um povo assembleano para ministrar, fazer a palavra, e veio umas mulheres da Assembleia. Gente, o povo que é da minha igreja sabe o jeito que eu sou isso aqui. E a gente ontem tomou um caldo de quenga. Quem conhece caldo de quenga? Conhece, Sibeli? Eu falei assim para as assembleianas, já comeu quenga? Gente, você visse as caras que elas fizeram para mim? Não. Agora assim. E eu numa alegria, né, Roberto? Que a quenga da Daiane. Ai, a irmã que faz chama Daiane. As meninas acham que eu falei assim, pastora, para. A cara dela. Ah, depois quiseram repetir a quenga, tinha acabado. Isso é pouco. Que escandalizou. Parecia que eu tinha falado o palavrão. Mas, né, umas coisas, mordeu. Eu não aguento. Deixa eu ver aqui. O colega que escreveu aqui. Pastora, conheço um pastor que faz um teatro dentro da igreja católica, indo com credencial de crente mesmo. Ele foi lá para evangelizar. Aí, ele disse que foi lá para quebrar as barreiras em evangelizar. É isso. Gente que fala, ai, não pode. Gente, se você não ir. Só que deixa eu falar uma coisa: pessoas que são inseridas, nem pastores que vão em carnaval, teve igreja que teve a batucada. Ai, pastor, isso não é de Deus. Gente, fica na tua. Você não conhece o jeito que Deus quer trabalhar e agir. Deus usa as coisas loucas. Essas pessoas são preparadas, escolhidas e chamadas. Eu não tenho perfil de ir num lugar desse. Por quê? O meu chamado é para falar com crente, amadurecer crente. Tem gente que o chamado é para falar com ímpio. Tem gente que o chamado é para falar com craqueiro. Tem gente que o chamado é falar com humano. A gente tem que entender o nosso chamado. É para isso que existe o ministério e dons nas igrejas, né? Para a gente usar conforme. Então, se as pessoas são preparadas e estão lá, Deus tem o seu propósito. Porque o maior plano de Deus é salvar a todos. Tá? Não fica religioso, não. E se Deus está te treinando, seja aprovado. Porque enquanto você não é aprovado no ciclo do outono, você não passa para outro ciclo. Tem gente que nunca sai desse ciclo. Porque o treinamento e a capacitação geralmente se torna a fase e o ciclo mais longo do ministério. O outono é o ciclo mais longo, onde Deus vai te capacitar e te treinar. Tá? Então, ai, pastor, eu tenho um chamado para pregar. Tem, mas você não nasceu pronto, filho. Primeiro você vai ter que aprender a ler, interpretar, descobrir qual o teu chamado na pregação, porque tem gente que é chamado para pregar ensino, tem gente que é chamado para pregar prosperidade, tem gente que é chamado para pregar salvação, tem gente que é chamado para pregar para criança. Gente, acho maravilhoso quem tem o dom de falar com criança. A Elisandra é tia das crianças. Eu olho na célula dela e falo, gente, eu não dou conta. Não dou conta de fazer o que ela faz, que é dom. E a Elisandra, ela tem muitas crianças autistas na célula. Nós não temos ainda a separação de salas ou tanto material, mas ela inclui no material, na didática e na forma dela ensinar, uma linguagem e dinâmicas e figuras com que todos entendam. Eu acho isso magnífico. Isso é o quê? Dom? Isso é dom, cara. Isso é dom. Eu não dou conta. Imagina, não sei nem o que eu faço lá. O máximo que eu aguento ir na célula dela fazer é tirar uma foto. Eu consigo. Mas igual ela sentar, preparar, mostrar figura, pesquisa, isso é o quê? Chamado. Isso é chamado. Só que não nasceu pronta. Ninguém nasce pronto. A gente tem que passar pelo treinamento. E você só alcança um novo nível. Como que eu vou passar de fase? Quando você for aprovado por Deus naquilo que você está passando. Quando Deus te aprovar, falar assim, ó, aprendeu, ele te muda de fase. Pastor, eu não mudo de fase, é porque você não aprendeu. Por isso que a gente tem que ser ensinável.
aprender logo. Eu sou meio lenta, eu não sou lenta. Eu acho que eu sou resistente a algumas coisas que Deus quer me ensinar. Às vezes você não é nem lento, às vezes você é que nem eu, resistente. Você não quer aprender, não. Ela não quer, diz que eu não quero. Mas quanto mais rápido a gente deixa Deus agir, o Espírito agir, mais rápido a gente passa de fase, tá? Porque a aprovação vem quando nós fazemos do jeito e no tempo. A aprovação vem quando fazemos do jeito e no tempo em que Deus mandou. Que jeito que ele quer? Assim. Que hora agora? Que jeito que Deus quer? Assim. Para quando? Ai, não, mas ano que vem. Olha, eu queria deixar minha bronca que eu ganhei hoje para a semana que vem, um futuro muito distante. O Espírito Santo já foi lá fofocar pro meu marido. Falou, pega ela quer fugir. Ele veio que veio. Falei, nossa. Falei, tá, eu vou logo. Aí eu lembrei, né, de uma coisa que eu sempre falo, aceita que dói menos. Vai logo para mudar de fase. Porque isso é submissão. E submissão ao chamado traz a aprovação do eterno. Submissão ao chamado traz a aprovação do eterno. Então, quero que você pense. O que é que o teu chamado tem exigido de você? Todo chamado tem uma exigência de dedicação, tempo, estudo, foco, consagração, santificação, produção, entrega. O meu chamado exige muito de mim. Amanhã eu vou tirar o dia para fazer umas coisas que eu não gosto, que é envolvido ao meu chamado. Porque se eu não fazer, não tem quem faz. E se eu ficar adiando, quem vai pastar sou eu. Eu estou travada da coluna. Eu não vou ficar com dor, não. Eu vou lá fazer logo o que tem que fazer. Há quanto tempo você não muda de fase no seu ministério? Tá do mesmo jeito. Mesma coisa. Mesmo resultado, mesma vibe, mesma pegada. A gente tem que passar por mudanças. Ministério, queridos, não é sempre fogo e glória, tá? Ai, hoje eu vi o céu abrir. Não é todo dia que você vê céu abrir, não. Um dia ou outro. Tem dia que não vai dar certo. Ai, eu tô fazendo tudo certinho. Por que que não deu certo? Para você não se engrandecer. Deus quebrar teu ego. Um dia que você vai ser confrontado, um dia que você vai ser criticado. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de receber crítica. Ai, que humilde, né? Ai, só acerta, eu acerto demais, não gosto de receber crítica. Mas quando, gente, é a fase de eu aprender com as críticas, falar, ai meu Deus, deixa eu ouvir. Hoje eu aprendi o que? A ouvir. Porque eu penso assim, ó, se estão criticando, é porque estão vendo algo que eu não estou percebendo, então tem que consertar, né? É melhor consertar. Porque se estão criticando é para o meu bem. Tem gente que critica para dar um start na gente. Mas há quanto tempo que a gente não muda de fase? O que você sente que ainda falta para você chegar aonde tem que chegar? Pastora, eu tenho que chegar em tal lugar da minha vida. Pastora, eu sei que Deus tem algo preparado assim para mim, tá? Mas o que está faltando você fazer para chegar? Que é você que tem que fazer, não é o outro. É uma responsabilidade o quê? Particular. Então, eu quero que você pense nisso. Pensa no teu outono espiritual aí que você está passando. E fala, não, deixa eu ser treinada, capacitada e aprovada. Paulinha, parar de procrastinar. Isso é um hábito, viu, Paulinha? Pessoas que deixam tudo para depois, isso é hábito. Como que você pode parar de procrastinar? Tendo uma rotina.
uma rotina assim, ó, metas. Essa semana eu tenho que fazer tal coisa, tenho que resolver isso na minha vida. Aí você faz aquela listinha. Tem que ir no médico, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que arrumar isso, arrumar aquilo, eu tenho. E aí você coloca pequenas metas na sua semana para você cumprir. Na próxima semana você aumenta as suas metas. Assim você deixa de procrastinar. Tá? Cada semana aumentando um pouquinho. Porque procrastinação é um hábito de comportamento. Meu marido procrastina muito. Depois eu vejo. Depois ele é boi. Nossa, tudo é depois. Aí eu dou uns gritos na orelha dele. Falo, não é hoje. É hoje. Porque aí eu ando com a minha listinha do resolver. Vamos resolver. Tá? Mas faz isso pouquinho. Aos pouquinhos. Quando a gente vai identificando isso, queridos, a gente começa a romper. Tem uma pessoa que eu faço mentoria, ela procrastinava muito no serviço. Ela era autônoma e procrastinava. Organizei a rotina dela, coloquei as metas dela. Ela tá prosperando assim, ó, 100 por 1, porque ela começou a produzir. Eu falei para ela, teu trabalho você pode descansar e ela trabalha com as mãos. Ela é artesã. Falei, você pode descansar e trabalhar. Estica as pernas, mas as mãos não param. Ela arrebentou, faz 21 dias que ela está fazendo a mentoria. 21 não, já fez 30. 30 dias. A vida dela mudou já 360 graus. Por quê? Comportamento. 90% das nossas batalhas são resolvidas com mudança de comportamento. Os 10% é o quê? Jejum, oração e santificação. Porque tudo anda junto. Alguma pergunta, queridos, sobre a aula de hoje? Não? Vamos orar. Semana que vem a gente vai falar da terceira fase. Ciclo do inverno. A estagnação. Quando tudo para. Parei aqui, não consigo ir para frente. O que eu faço? Vamos falar semana que vem. Vamos orar? Já vai ligando tua câmera. Meu Deus, eu te agradeço por esta aula, Pai. Eu te dou graças porque o Senhor nos permitiu mais uma aula. Eu peço que a tua presença, Pai, invada cada coração, cada vida, cada interior desta pessoa. Que o espírito seja tocado, que a mente seja tocada, que a alma seja tocada. E que a tua presença, meu Deus, venha fazer essa pessoa romper. Meu Deus, nos ensina, nos dá discernimento daquilo que o Senhor está fazendo e operando na nossa vida. Porque nós estamos sendo treinados para uma nova fase. Eu declaro, meu Deus, que essas pessoas, estes alunos que eu tanto amo, dos quais eu dedico, dos quais eu oro, Pai, eles viverão uma experiência de mudança, eles viverão coisas novas, eles viverão novidade de vida, eles viverão, ó Pai, uma mudança de fase, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sorriso no rosto, meu povo. Dá um amém, recebe a oração. Vou tirar o print. Oba! Beijo no coração. Até sexta, em nome de Jesus. Fica com Deus, meu povo. Tchau, tchau.